A gente segue girando os nossos comentaristas e também repórteres porque os casos de Covid-19 voltaram a aparecer na China e lotaram os hospitais de Pequim, que é a capital do país. Luca Bassani, mais uma vez ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News. Luca, conta pra gente, essa onda de casos tem alguma relação, por exemplo, com a falta de vacinação ou com a liberação de medidas restritivas? Qual é a conexão? Olha, Daniel, a OMS acredita que sim, haja alguma relação. Lembrando a todos que a China, desde 2020, adotou uma política de Covid-0, fechou suas fronteiras e limitou de forma bastante severa a circulação das pessoas, até mesmo para realizar atividades do cotidiano, como ir no supermercado, ir ao trabalho, ir a restaurantes, etc. E isso tudo acabou após protestos históricos que aconteceram no mês passado, onde milhares de pessoas foram às ruas, inclusive a polícia agiu com bastante violência, mas fez com que o governo repensasse essa política que se mostrou pouco eficaz no aspecto da disseminação da doença, ao mesmo tempo que fez com que a economia da China entrasse em uma recessão. A gente vê que nos dias dessa última semana, os casos de Covid no país aumentaram de forma expressiva e as UTIs, as unidades de terapia intensiva, estão cada vez mais lotadas. Apesar disso, o número de mortos divulgado pelo governo, ele está na casa aí das dezenas, o que para um país de 1,5 bilhão de pessoas é bastante pouco provável, o que leva a OMS a pedir maior transparência da China na divulgação dos seus dados, inclusive ao temor que haja uma nova variante, que haja outras explicações que a China não tem compartilhado as informações que podem ser de interesse global, considerando que inicialmente a Covid-19 também surgiu em uma cidade chinesa. Ao mesmo tempo, muitos acreditam que aquela vacinação promovida pelo governo de Pequim não tenha sido exatamente como foi divulgado e que, na verdade, esse novo surto que atinge principalmente a população urbana e aquelas pessoas mais velhas seja reflexo de uma baixa quantidade de pessoas vacinadas. Inclusive, os chineses que utilizaram vacinas de fabricação própria, que são consideradas pelos cientistas menos eficazes que as demais utilizadas no mundo, começaram a importar nessa última semana as vacinas da Pfizer-BioNTech, aquela que foi aplicada em grande parte do mundo, principalmente após a visita do chanceler alemão Olaf Scholz a Pequim, pedindo para que o governo comprasse essas vacinas de mRNA, que são mais eficazes e que possam ser disponibilizadas à população de forma gratuita. Se o governo vai fazer isso, se ele vai promover nova vacinação em massa e se vai compartilhar esses dados tão importantes com a OMS, ainda é pouco conhecido, é pouco provável, mas a gente continua monitorando essa situação na China que pode novamente levar a um surto da Covid-19, infelizmente, na Ásia e no resto do mundo. Segue acompanhando essa situação preocupante com o Luca Bassani, que daqui a pouco volta na programação da Jovem Pan News. Valeu, Luca.